Thiago Vian, engenheiro agrônomo, especialista em agricultura de precisão e mecanização agrícola, na agropecuária Tramunges, responsável pela liderança da equipe, dos manejos da fazenda e foram reconhecidos com 2 prêmios Intacta por atingir mais de 100 sacos por hectare e segundo lugar no Programa Nacional da John Deere Smart Farm por uso da tecnologia na propriedade. E eu queria fazer essa abertura agora, principalmente pelo fato que tu falou que é uma área com problema de nematóide e vocês batem recorde ainda de produtividade nos manejos que vocês têm lá. É difícil. Meu pai tá junto comigo lá. Tem 75 anos de idade e tem no mínimo 60 anos de lavoura. Bastante tempo. 60 anos de lavoura, Eduardo, é no mínimo 120 plantio, não é? É bastante coisa. É. E difícil esse ano, foi difícil. Ele tava comigo lá e preocupado, ele é muito mais preocupado do que eu, né? Então o pai fica cavando semente e tal. E daí, pai, nada, sei que. Eu falo, meu Deus do céu, pai. Se nós não conseguirmos fazer um plantio, eu e o senhor junto, ninguém mais consegue fazer. Não é... Mas a gente traz muita responsabilidade quando a gente, né? Sim. Quando você tá com o equipamento lá meia boca, um equipamento mais antigo, você fala, tá bom, o que der, tá bom. Quando você traz pra si uma responsabilidade, fala, não, eu quero esse equipamento. Sim. E no meu caso, eu não sou o produtor. Sim. Né? Então eu preciso provar pro meu produtor, pro meu chefe, que aquilo que eu orientei ele e ele comprou, vai dar resultado. Mas teu pai é teu pai é gaúcho? Meu pai é gaúcho. Meu pai casou e veio embora. Mas ele é gaúcho da onde? Meu pai é de... Minha mãe é de Colorado. Daquela região perto do Passo Fundo. E meu pai é de um lugar menor que Colorado, da mesma região ali. Então é pequeno. Bem pequeno mesmo. É bem pequeno. E Colorado já é pequeno. Sim, e era Colorado referência, é pequeno, né? Aí eles casaram com 21 anos e vieram pra Camorão. E já veio pra trabalhar. No mesmo lugar que tá hoje? Não. Ele trabalhou até o ano 2000 numa propriedade chamada Fazenda Rio São João, da família Ferrari aqui de Camorão. E meu irmão assumiu. No ano 2000, meu irmão assumiu. E em 2001, meu pai pegou essa fazenda que nós estamos hoje. Aí eu assumi junto com meu pai em 2001. E daí aconteceu lá com meu irmão um acidente em 2024, né? Eu perdi o meu irmão, que era um cara fantástico. Fantástico. Com máquina? Máquina. Se acidentou na fazenda. Esperando ele... Meu pai operou da próstata em dezembro de 23. E o médico falou, não, meu pai opera máquina. Meu pai gosta de operar. Sim. E ele falou assim, seu Celso, esse ano o senhor não pode fazer a colheita. Porque, né? Aí o pai falou, não, mas é a colheita só final de janeiro, até lá, tal. E eu liguei pro meu irmão no dia 23 de janeiro, nós tínhamos iniciado a colheita. E foi recente, então? Janeiro de 24, vai fazer 2 anos agora. E eu falei, mano, o que você vai fazer amanhã? Ele falou, amanhã eu tô de folga. A fazenda que ele administrava 120 alqueires, e ele colhia pros vizinhos. Sim. E aquele dia ele tava de folga. Eu falei, então você vem colher amanhã, porque nós vamos começar e o pai não pode colher. Ele falou, tá bom. Falei, mas vem cedo, porque se o pai entrar na colhedeira, você não tira o pai. Tá bom. Aí beleza. Aí, a mãe fica com nós na fazenda. Falei, amanhã o mano vem pra colher e vai almoçar com nós. Tá bom. Beleza, no outro dia, eu fui ajeitar minhas coisas, ia soltar o plantio, né? Porque solta o plantio de milho junto com a colheita de soja. O pai falou, o mano acabou de me ligar, daqui meia hora ele tá aí. Ele vai vir pegar a máquina aqui no barracão, pra mim não subir com a máquina. Falei, tá, beleza. Despedi do pai e subi pra lavoura. Cheguei na lavoura, meu telefone tocou, número desconhecido, não atendi. Tocou de novo, atendi. Eu escutei assim, era o funcionário da fazenda do meu irmão. Ele falou assim, vem aqui, Thiago, que a caçamba apertou o mano e o mano tá morto. E nós temos caminhão caçamba. Nosso caminhão é tudo rolão. E na hora eu não consegui identificar a voz, né? Aí eu olhei pra baixo, eu tava numa lote mais alto e eu vi a sede da Agropecuária Tramunges, dava pra ver. E eu vi os meus caminhão rolão no silo. Falei, será que o mano chegou de moto? O mano andava de caminhoneta e de moto. Será que às vezes o mano chegou de moto e algum caminhão, né? Apertou o mano? Fui pra sede. Cheguei na sede, tudo normal. Falei, na fazenda do mano, ele também tinha um caminhão caçamba. Aí cheguei, ele tinha um caminhãozinho antigo, que ele foi criado naquele caminhão. Ele aprendeu a operar caminhão, dirigir caminhão naquele caminhão. Ele vasculou pra fazer uma manutenção no cardan. O mano era um cara grande, 1,96 m. Nossa. Aí ele não entrou debaixo do caminhão. Ele vasculou o caminhão e se prostrou por cima do chassi do caminhão.
Eu acho que ele talvez, na ânsia de colher lá pra nós, ia fazer uma manutenção rápida, ele não acionou totalmente a alavanca. Eu acho. Conhecendo o caminhão e conhecendo o meu irmão. Sim. E eu acho que desacionou a tomada de força. E a caçamba caiu. Caiu não, a caçamba desceu e ele não percebeu, né? E pegou ele. Aí na hora que o funcionário viu, ele acionou a caçamba de novo. Aí eu cheguei e o mano tava no chão. Ele não tava prensado, ele tava no chão. Aí viu os sinais vitais, não tinha. A gente sabe, a gente que é do campo, quando fala acidente de caçamba, você já imagina a proporção, né? Eu coloquei na minha caminhoneta e trouxe pra cidade. Aí cheguei no pronto-socorro, tava chegando no SAMU. Aí na hora que eu saí da caminhonete, saiu o médico do SAMU, eu peguei o médico. Falei, me ajuda pelo amor de Deus. Tô com meu irmão aqui dentro da caminhoneta. O que aconteceu? Foi acidente lá na fazenda. Aí ele não atendeu o paciente dele, ele atendeu o meu irmão. Sim. Aí eu ajudei a pôr meu irmão na maca, cara grande. Aí ele saiu, eu fechei a porta da caminhoneta, voltei, ele já tava fazendo massagem cardíaca no meu irmão. Aí ele falou pra mim, espera aí fora, não entra não. Aí eu liguei pro meu pai, falei, pai, ó, o negócio é o seguinte. O mano se acidentou com a caçamba, eu tô aqui no pronto-socorro. Eu precisava que o senhor viesse aqui. Eu não queria, mas eu já acreditava que o meu irmão tava morto, né? Aí eu liguei pro pai, falei isso, o pai falou pra mim assim, ó, pra você ver. Ele falou, Thiago, eu vou pegar a mãe e vou aí. Quando eu falei pro pai, você vê, o meu tom de voz, Sim. o tipo do acidente, o pai já entendeu que era grave. Sim. Falou, vou pegar a mãe e vou aí. Eu liguei pra minha esposa, liguei pra esposa do meu irmão. Aí o médico reuniu o nosso tempo. Uma vez por semana, na época, atendia um especialista em trauma de tórax em Campo Mourão. Uma vez por semana. E naquele dia, era ele que estava atendendo. Ele falou, Thiago, se tem na região um especialista que podia ter salvo teu irmão, sou eu. Ele falou, mas os danos que teu irmão sofreu são incompatíveis. Podia ter um SAMU lá que não tinha resolvido, sabe? Aí foi aquele choque. Eu tenho uma irmã em Lucas do Rio Verde. Aí deslocamos a família. 44 anos meu irmão tinha. Cara fantástico. Um profissional absurdo. Se eu conversasse com ele num podcast, Eduardo, e não perguntasse o currículo dele, você achava que ele era especialista, tinha PhD em agronomia. E não tinha. Não tinha nem o curso superior. Aqui, Só que um cara inteligente, um cara esforçado de lavoura, influente na comunidade. Foi por 5 anos. Ele tinha largado em dezembro de 23 a presidência da igreja. Era presidente da igreja lá do Piquirique. Papai fazia festa e as coisas. E aquele cara falava, ó, tem que fazer tal coisa, vamos. Não conseguia gente pra ir? Não importava, Eduardo. Ia sozinho. Mas fazia. E infelizmente tivemos essa perca. Então, é uma tragédia mesmo, né? É É uma coisa que não se espera. o pai comentou esse tempo comigo e falou, Thiago, eu ganhei tudo na lavoura e perdi tudo na lavoura. Forte isso, né? Então, você vê, a lavoura... Eu comentei hoje com você que a lavoura tá... Eu não consigo separar a vida pessoal e profissional. Sim. É por causa disso, Eduardo. Então, eu vivo a lavoura do nascer do sol ao pôr do sol. Não tem. A minha família é... E engraçado que todos nós servindo, né? Você vê, meu pai veio para administrar, administra hoje fazenda. Meu irmão fazia a mesma coisa e eu tô... Então, eu penso que nós viemos para cá para servir e servir bem servido. Infelizmente, o tempo do mano foi muito curto. Mas a gente não entende, né? Sim. Você não entende os planos de Deus, né, Eduardo? Mas e resiliência também de vocês pra passar por isso, né? De alguma forma, porque eu imagino que não deva ser nem um pouco fácil, porque é uma coisa inesperada. E é o seguinte, o mano era minha referência. Ele era mais velho? Então, eu sou o filho mais novo, ele era do meio. E meu pai ensinou o meu irmão o ofício. E o meu irmão ensinou pra mim. Entendeu? Então, eu aprendi tudo que eu sei, aprendi com o mano. Então, por exemplo, ia soltar um plantio. Isso era vice-versa também. Eu conseguia adquirir dele essa confiança. Então, eu precisava soltar um plantio. Não ficava tranquilo, Eduardo, até o mano vir na minha propriedade e falar, Thiago, tá ficando bom. E vice-versa. Sim. Então a gente trocava muito, né? Tudo. Vamos soltar uma aplicação hoje. Thiago, então eu sempre fui mais de tecnologia, né? Thiago, como é que tá a estação? Os dados estão bons? Não vai chover? Como é que tá a nuvem do Cimepar? O mano é um cara extremamente preocupado. Até, inclusive, naquela semana eu tinha ajudado ele a escolher ponta de pulverização.
Ele gostava de fazer alta vazão e eu sempre gostei de fazer uma vazão um pouco mais, não diria baixa, mas uma vazão um pouco menor. Né? Ajudei ele a escolher ponta, tudo. Então eu perdi o irmão, o amigo e a minha referência profissional. Caramba. Cara, foi. E só que é o seguinte, a lavoura, o acidente aconteceu na lavoura e tudo aconteceu na lavoura. Então, a lavoura dá força para nós continuar. Você vê meus pais, 75 anos, na lavoura, Eduardo. Você vê, quando aconteceu o acidente, tudo, eu falei, o pai não vai conseguir mais. Sim. Você vê, e tá lá. É a lavoura que dá força para ele, é o ofício, né? O ofício. Sim. Então, de estar lá produzindo e nós tivemos, né? A gente fala que a gente é muito abençoado. A vida é uma mistura de ganhos e percas, né? Então, acontece coisas que a gente não tá esperando e dá certo, né? A gente torce pra dar certo e acaba dando certo. Eu falo, pai, ó, o mano tá com nós. O mano tá... Nós temos agora lá em cima alguém intercedendo por nós com um carinho muito grande, porque tem dado certo as coisas ultimamente, sabe? Então, isso aí que dá força pra gente tocar. Em momentos difíceis assim, a fé ela ajuda bastante, né? Aquele dia tu comentou comigo que tu é católico também, né? Então, isso eu acredito que deva ter ajudado a família de alguma maneira a também passar por um problema como esse. Eu tenho certeza que a gente consegue estar em pé hoje por causa da fé. Por causa da fé. Minha família sempre foi muito unida e aconteceu essa tragédia aí e a gente segurou na mão de Deus, né? Falar que aceita é difícil, sabe, Eduardo? Falar que você aceita perder um irmão ou que nem o pai perdeu um filho de um acidente, sem reagir, sem poder dar um auxílio, sem nada. Meu irmão não teve chance de nada, né? Então não aceita, mas você... Entendeu? Eu acho que Deus sabia o que era melhor e vamos seguir pra ver. Eu acho que tenho fé que quando eu for também eu vou encontrar ele lá. E por enquanto tô aqui fazendo um bom trabalho pra ele se orgulhar de mim. É o que eu penso, entendeu? Sim. Parece que o meu irmão agora ficou me assessorando, né? Sim. E ele tinha filhos já? Tinha. 2 meninas, a Lara e a Elisa. Lara com 22 anos hoje e a Elisa com 17. Já estão maiores. Tá? A Lara já é formada, trabalha numa clínica e a Elisa tá estudando. Acho que o ano que vem entra na faculdade. Tô falando pra fazer agronomia. A Lara fez psicologia, trabalha com crianças. Sim. E a Elisa tá formando. Eu falei, Elisa, que é a mais nova, faz agronomia pro tio te ajudar. Que o mundo hoje da agronomia é das meninas, né? Esse dia eu vi até tem um professor que é conhecido no Rio Grande do Sul, que é o professor Mandalosso. Ele fala muito sobre manejo de doença, principalmente. E essa semana eu tinha visto um vídeo dele falando exatamente sobre isso. Ele falou, cara, as gurias vão tomar conta, porque os guris estão lá, querem saber de festa, de caminhonete, e as gurias não, elas estão lá na lavoura, estão cuidando, prestam mais atenção. Então é um perfil diferente, porque ele é professor de faculdade, então ele começa a observar o perfil de cada um dentro de sala de aula, o comportamento, e ele comentou isso e eu achei interessante. Realmente, você vai ver, a mulher tem uma dedicação também diferente, as que vão pro campo também, né? Se você hoje ir lá, Eduardo, e ver quem me atende, né? Sim. 70% é mulher. Vou ver só. Fio de vio é mulher, intacta é mulher, sementes é mulher. Nós fizemos um trabalho muito interessante com a Biotrigo esse inverno que passou. Eu acho que 80% do povo que me atendeu, que foi lá, que prestou serviço, que me orientou, mulher, cara. Inclusive no operacional. Sim. No plantio dos campos da Biotrigo, a metade era mulher. Tu sabe que a gente tem um projeto aqui dentro que a gente faz, que é o Agro no Ar, né? O Agro no Ar a gente só fala sobre drones agrícolas, tecnologia de aplicação e tudo mais. E uma das coisas que eu achei curiosa é o fato de ter tantas mulheres fazendo prestação de serviço de drone. Eu falei, cara, mas tá lá a menina com drone agrícola, mexendo com veneno, fazendo pulverização, acordando de madrugada. Cara, olha o empenho desse pessoal e não é são várias que tu encontra fazendo esse trabalho de prestação de serviço. Então é uma função que abriu vaga e abriu oportunidade para um mercado que até então não existia também, né? Tem muita mulher. Eu acho que
O mundo é delas. Elas vão dominar o mundo. Mas tem muita mulher. E vou falar pra você. Extremamente competentes, tá? E mais difícil pra elas, Eduardo. Sim. Mais difícil. Encara bocuda, tá? Não pense que não. Produtor machista e tal, a gente sabe que tem. Tem bastante ainda. Tem, inclusive tem produtoras que são machistas. Então elas sofrem muito mais que os meninos. E elas estão no campo e prestando um trabalho que eu vou falar pra você. Impecável hoje. Que bacana. E eu sugeri pra minha sobrinha mais nova. Eu tenho 4 sobrinhas, né, da parte dos meus pais. Então eu tenho a Bruna, que é a mais velha da minha irmã, que é advogada. A Bianca, que é engenheira civil. A Lara se formou agora, que ela se formou em psicologia e se especializou em esses métodos para cuidar de criança. Pedagogia. Pedagogia para cuidar de. É específico para. Tipo, aplica aqueles métodos lá, aba, aquelas coisas. E eu falei pra Elisa, Elisa, aí você vem com o tio. Vem com o tio, vamos fazer agronomia, o tio vai te ajudar. Legal. E ela acompanhava muito o meu irmão, né, no campo. E mais do que a Lara. Eu falei, então, já que você gostava da fazenda, que você acompanhava o teu pai, vem com o tio. Vamos ver. Tomara. Eu espero que dê certo, que eu acho que vai ser uma excelente profissional. E tu tem filhos também, né? Tem 2? Um casal. Um casal. Um casal também. Aquele dia tu comentou que um dos teus filhos tem até uma super superdotado, digamos assim, né? Antigamente a gente chamava de superdotado, né? Hoje os termos são diferentes. Mas o Miguel tem uma super inteligência. Tem 5 anos e meio. Já foi feita uma avaliação ano passado. O QI dele já está em 140. Provavelmente vai aumentar. Sim. Já é bilíngue, já fala inglês fluente e já arranha alguma coisa de chinês e russo. Caramba! Ele consome muito material chinês e russo porque ele tem hiperfoco em sistema solar. Caramba! E a gente sabe que quem domina, né, o sistema solar são americanos, né, chineses e russos. Então ele consome muito esse material e ele acabou aprendendo. Então ele sabe os termos técnicos de espaço, então nome de planeta, nome das galáxias, e sabe em chinês e em russo também. Esse vai ser difícil de deixar na lavoura, será? Eu acho que esse não vai pra lavoura. Mas ele acompanha você quando vai pro campo? Vai, mas é o seguinte, é diferente do que a gente gostaria. Entendi. Então eu levo ele pra lavoura. E ele fica na lavoura procurando o quê? E fica esperando um redemoinho, que eu acho que é um tornado. Ele gosta de mexer no GPS do trator. Entendeu? Então, eu acho que o Miguel não... Só se até lá, né? Ele tem 5 anos hoje, evolua tanto que... Mas ele gosta mais... Hoje ele quer ser astronauta. Quem sabe? Que legal, que legal. E a menina, Maria Rita, tem 1 ano e meio. Essa gosta de trator. Pelo menos ela identifica. Acompanha no trator, pelo menos aí, né? Mas eu me esforço, Eduardo. Eu levo pra fazenda, acompanho os manejos. Então, agora que tá de férias, eu tô indo pra fazenda de tarde, eu levo ele junto comigo. Nós tivemos uma aplicação aérea. O Heitor aplicou pra nós no milho semana passada, eu levei ele pra ver o avião. Aplicação aérea, de avião? Avião. E levei ele pra ver o avião e tal. Isso é legal. Vou fazer minha parte. Porque eu lembro que quando eu comecei quando eu fui pro técnico agrícola, depois fui pra agronomia, e eu sempre gostei muito de tecnologia, e não se tinha muita tecnologia anos atrás. Isso começou, cada vez intensificou mais ainda, né? E tu comentou que você também sempre foi interessado por tecnologia de alguma maneira. Quando que vocês começaram a adotar um pouco mais de tecnologia na propriedade? Nós viramos a chave em 2009. 2009. 2009 nós começamos com um programa de fertilidade do solo, de tecnologia de grid, amostragem com os equipamentos mais modernos e fazer book de solo. Começou aí, 2009. Aí nós compramos em 2009 também um pulverizador John Deere. Aí ele veio com a tecnologia da época, que era o piloto automático, desligamento de seção, e aí foi abrindo as portas, né? Então, de 2009 para cá, a gente começou a ter acesso. A gente começou, em 2010, a fazer mapas de colheita. Então, a gente já tinha piloto automático e mapa de produtividade. Já era um pulo, né? E os books a parte de georreferenciada de análise de solo.
E foi de lá pra cá e foi construindo, né? Aconteceu as coisas. 2017 nós começamos com o FieldView. Eu lembro bem que foi em 2017, daí foi um avanço. Eu costumo dizer, inclusive quando eu tive oportunidade de conversar com o CEO da Bayer, eu falei que o FieldView colocou um óculos na nossa miopia. Que mudou o jeito de ver lavoura, Eduardo. Quando eu tive o primeiro acesso de uma foto de NDVI da minha lavoura, eu quase caí de costa. Porque o que tem de tão impactante numa imagem de DVI? Porque assim, a gente não tem dimensão quando a gente olha a lavoura. Isso é verdade. Hein? Então você tem uma lavoura lá, 200 hectares no talhão. Você para, entra 50 metros para dentro, dá uma olhada, sai, dá mais uma volta a nível do teu olho. Entra mais 50 metros. Você tem uma área amostral muito pequena. Quando você tem uma imagem de NDVI, você tem um raio-x da lavoura. Aí foi que caiu a ficha de falar, gente, nós temos muito para melhorar. Muito. Nossa lavoura era muito ruim, Eduardo. Muito ruim. Da estrada era linda. Mas quando você tinha uma foto de NDVI mostrando os problemas... O que foi o primeiro problema que vocês identificaram com a NDVI, por exemplo? Ó, com a plataforma FieldView, o NDVI, a primeira coisa que nós identificamos foi nematóide. Nematóide. Porque qual que sempre foi a minha ideia sobre tecnologia e que eu às vezes criticava de algum certo modo era, por exemplo, os caras iam lá, faziam agricultura de precisão, faziam todo o levantamento e para descobrir que faltava calcário, sabe? Porque era aquela ideia do básico bem feito. Sim. De onde, por exemplo, assim, cara, se falta calcário, corrige o calcário antes de qualquer outra coisa. Já no caso de nematóide, é um problema bem mais pertinente, digamos assim, e realmente tem um impacto gigantesco, né? E aí vocês descobriram que tinha nematóide e começaram a manejar para isso. Isso. Foi difícil no começo. O manejo de nematóide só ficou eficiente quando nós tivemos materiais geneticamente ou adaptados para nematóide, né? E com biológico e químico não resolvia? Não. Ajudava, mas não resolvia. Mas fazia tipo um biológico no sulco, fazia uma coisa voltada a isso? Plantava então, coberturas, né, crotalária, fizemos muitos anos crotalária, cama de frango. O que o pessoal falava que ajudava, a gente fazia. Tudo que dava ia fazendo. Então nós saímos de uma média aí de 120 sacos por alqueire, nessas áreas com nematóide, para 130. Quando o pessoal chegou e falou, essa semente é resistente, esse material aqui é resistente a nematóide, ou tolerante a nematóide. Sim. Aí, explodiu. Tanto que nós estamos falando de materiais que fazem uns 7 anos que estão no mercado e eu planto até hoje, que são os que são resistentes a nematóide. Porque muda completamente o manejo de quem tem problema de nematóide. Principalmente porque daí tu tem que estar trabalhando com cultivar resistente, tem que estar fazendo todo aquele cuidado para te não contaminar as outras áreas. Todas as áreas de vocês teve problema de nematóide ou é alguma e outra apenas? Nós temos 2 áreas que têm um problema mais grave de nematóide, mas nós temos presença de nematóides em toda a área. Em todas as áreas? Todas as áreas. Que nematóide que tem? A maioria é de galha. Meloidóide javânica é o que mais tem. É o que mais traz prejuízo para nós. Mas estamos lidando bem, viu? Estamos conseguindo lidar bem. Nós temos 3 materiais bons hoje no mercado de soja. E estamos lidando bem, estamos conseguindo alta produtividade. Deixa eu até... Eu não mencionei no início que a gente foi conversando e não fiz uma abertura formal pro episódio. Mas o Thiago Vian, que a gente não fez uma abertura formal, então apresentando o convidado de hoje, Thiago Vian, engenheiro agrônomo, especialista em agricultura de precisão e mecanização agrícola. Na agropecuária Tramunges, responsável pela liderança da equipe, dos manejos da fazenda e foram reconhecidos com 2 prêmios Intacta por atingir mais de 100 sacos por hectare e segundo lugar no Programa Nacional da John Deere Smart Farm por uso da tecnologia na propriedade. E eu queria fazer essa abertura agora, principalmente pelo fato que tu falou que é uma área com problema de nematóide e vocês batem recorde ainda de produtividade nos manejos que vocês têm lá, mesmo com problema de nematóide, que é um fator limitante gigantesco, né? Inclusive, esse prêmio da safra 25, safra 24, 25, foi numa área que é problema. Que é problema de nematóide. Só que é um material adaptado, né? E a gente consegue manejo. Sabe que se fosse listar, eu acho que um dos piores problemas que eu acho que tem em lavoura é nematóide. Não sei outro problema que seria pior do que nematóide de uma lavoura para te manejar. E eu vou falar uma coisa. O pessoal perde muito com nematóide sem saber que tem nematóide, tá, Eduardo? A região perde milhões de quilos
na safra por nematóide, o pessoal não sabe o que está acontecendo. O pessoal tem dificuldade de identificar nematóide ainda. Porque é difícil porque o manejo é difícil também de alguma maneira, né? Porque não é uma coisa simples. Por exemplo, vocês já têm um conhecimento mais elevado em relação desde a parte de manejo, como tecnologia e tudo mais. Mas tem muito produtor que tá léguas de distância em relação a compreender esse todo. Por exemplo, agora tu não vai mais poder plantar a cultivar que tu via lá no dia de campo e entendia como uma mais produtiva. Tu tem que trabalhar com uma cultivar resistente. Essa é a primeira coisa. Sim. Tu tem que botar isso na cabeça do cara para ele mudar. Outra questão cara, quem sabe vai ter que usar biológico toda vez que tu plantar, vai usar biológico para minimizar o dano que aquilo ali poderia causar junto com a cultivar resistente. Rotação de cultura, né? Cuidar para não levar nematóide de uma área para outra, para não piorar a situação. Então tu tem vários cuidados e a última área a ser plantada, ou seja, tem que ter alguns cuidados durante o manejo para não piorar a situação, né? E tu conseguir fazer isso na prática, executar, aquilo ali que a gente conversava antes, né? Uma coisa é teoria, outra coisa é tu executar na prática, no operacional, no dia a dia, é muito mais complexo, né? Quando nós identificamos, então, o nematóide, foi o seguinte, a gente falou, bom, o problema é o nematóide. Porque era assim, Eduardo, você ia ver lavoura, quando você estava rodando a lavoura, e você não via problema na lavoura. Então a expectativa era de uma safra excelente. Sim. Quando você metia a máquina e ia ver o resultado, a média final era baixa a média. Mas não pode, tem coisa errada, né? E o nematóide é o seguinte, esse nematóide de galho, a planta tá lá. Ela só não tá produtiva, mas você tem a planta de soja lá. Então o cara fala, não, mas é bonita a minha lavoura. Sim. Né? Aí então foi onde a gente começou. E não mediu esforço, não. Quanto foi o mínimo que vocês chegaram a produzir até começar a fazer um manejo para isso? 115 sacos por alqueire. Isso dá o quê? Uns... Por hectare? 40 sacos por hectare. Isso em que ano era? Isso devia ser 2016. Não é... É bastante... Pra mim parece pouco tempo, mas é 10 anos, né? Se você pensar que de lá pra cá, quando a gente conseguiu um material eficiente, nós estamos usando até hoje. O mesmo material até hoje? O mesmo material até hoje. Mas não teria que alterar mesmo assim? É um Pioneer. Nós começamos com ele, 96Y90. E há 2 anos atrás, a Pioneer lançou um material novo, que é um gêmeo. Sim. Só que o 96Y90 é RR e o 95Y95 é um iPro. Mas são gêmeos. E o ano passado, nós testamos um material da Dom Mário, que foi esse material que nós fomos campeão da Intacta. Dom Mário 60IX64, que é um material fantástico e tem tolerância a nematóide. Porque ainda tem a outra questão, tu tem o nematóide e tu tem as raças de nematóide ainda que tu pode estar trabalhando com base em cada variedade. E daí nós fomos adotando o quê? Então, o que a gente sabe que faz bem, que vai ajudar nós? Rotação de cultura é extremamente eficiente e dá resultado. Então, para produtividade e para o nematóide se torna necessário. Vamos ajustar e vamos fazer uma rotação de cultura como mano figurino. Ok, beleza. O que mais? Existem biológicos, a gente sabe que no decorrer lá dos anos, se você ir fazendo, vai te trazer resultado positivo. Por exemplo, tricoderma, que é uma coisa antiga que ninguém fala, que é baratinho, Eduardo. E o pessoal não usa. Nós usamos tricoderma. Biológico, de forma geral, eu sempre achei muito barato pelo que ele consegue entregar. Então, nós começamos a fazer um manejo bem completinho. Mas não inventamos nada. Não inventamos nada. Só pesquisamos, então isso vai fazer e fomos lá, com paciência, com bastante capricho. O que a gente leva muito em consideração na fazenda e não abre mão é de rotacionar. Então, mas eu planto soja verão e milho no inverno. Planto também. Planto trigo, planto também. A tramuja não tem nenhum período do ano que ela não fica sem produzir nada. Então nós estamos 12 meses por ano produzindo. É lavoura comercial ou é lavoura de cobertura, mas não para de produzir, Eduardo. Então eu tiro o milho safrinha e planto uma aveia preta. Vai ficar só 60 dias? Vai, mas vai cumprir o papel dela 60 dias. Mas ele tira a aveia preta e bota o que depois? Boto soja. Coloca soja. E no trigo, como é que tu entra? Como é que tu faz a rotação? Trigo eu faço soja, milheto, trigo.
Tá. Né? Aí, por exemplo, quando eu quero rotacionar o milho safrinha, soja, aí o que eu faço? O manejo de trigo eu adianto. Eu adianto do plantio do trigo e começo a plantar 20 dias antes. E os mix, vocês nunca chegaram a fazer? Já fiz mix. É lindo. Para uma fotografia não tem coisa mais bonita que o mix. Só que lá na hora da conta, ele não entrega diferente de uma cobertura bem feita. Entendi. De uma cultura só. Então, e ele é muito mais caro a implantação. Então, um mix que vai substituir minha cobertura de outono, que é o milheto. Tem. É lindo. Lá no final, vai entregar a mesma coisa que só o milheto. O milheto custa R$1,50 o quilo. O mix de inverno, que é o mix após o safrinha até o soja. Tem um monte de mix bom. Aí a aveia preta, custa R$2,50 o quilo. Faz o papel também. Não sou contra o mix. Mas lá na propriedade, a gente preza pela cobertura. E a cobertura, simples, tem entregado para nós raiz, que é o que a gente quer. Então, raiz e cobertura aérea. Ok, estamos fazendo. Não sou contra um mix. Sim. Só acho que dá para reduzir um pouco de custo. E questão de fertilidade, vocês sempre tiveram uma boa fertilidade nas áreas? Por exemplo, eu falo, tem dados de pesquisa, por exemplo, do Rio Grande do Sul lá, que assim, boa parte das áreas, eu não lembro se era 50% ou 60% das áreas, faltava uma quantidade considerável de calcário. Levantamentos da CCGL lá, que reúne todas as cooperativas do estado, né? E eles eram um órgão bom de pesquisa que nós tínhamos lá também, obviamente junto com a Embrapa, mas eles conseguiam fazer esses dados por causa que tinha o braço da cooperativa para ajudar a levantar dados de análise de solo e tudo mais. E quase todas faltava calcário. Vocês tiveram essa consciência, por exemplo, de fazer uma correção, uma construção de perfil de solo, que se fala tanto hoje em dia também, há mais tempo atrás? Como é que foi isso, essa construção de fertilidade? Sempre a Agropecuária Tramuja é a fazenda mais nova da região. Ela era pinos. Tudo área de pinos. Área de pinos. Em que ano era isso? Em 2000 ela virou lavoura. 2000 ela virou lavoura. Em 2000 começou a cortar os pinos e virar lavoura. Então nós estamos... Tu tava lá desde o início? Não, eu entrei em 2001 com meu pai. 2001. Já não tinha mais pinos e estava começando a lavoura. Tava começando a lavoura, sim. Então, sempre se preocupou muito com o perfil de solo. Mas é aquilo lá que eu falo, é o básico bem feito. Fazia as análises, na época não... Então, até 2009 a gente fazia as análises com trado, convencional, era aquele dor nas costas danado. Sim. Mas fazia as análises, o que pedia, colocava. Inclusive, na minha mudança eu trouxe um trado. Tá lá em casa um trado grande que eu usava para fazer coleta de análise de solo. Para decoração você trouxe? Não, trouxe para decoração. Não, eu usei alguns dias atrás, eu usei ele lá em casa. Mas, então a gente sempre se preocupou muito com o perfil de solo. Sabia da importância disso. E nós fomos pioneiros no uso de cama de frango. Legal. Para pegar aquelas áreas mais problemas. Aqui tem bastante também, né, para esses lados. E na época que nós começamos a usar, era quase dado. O cara pagava para você tirar dele. Hoje em dia já tá valendo mais, né? Hoje em dia vale a tonelada. Na minha região, o pessoal cobra um saco de soja. Quanto tá o saco de soja? 130 toneladas. Mas, então a gente se preocupa muito com o perfil de solo. E nós estamos para mudar, viu, Eduardo? Vai ter uma mudança que eu acho que vai dar um up nas nossas produtividades, que é sair do grid na amostragem de solo e ir para a zona. Fazer por zona de manejo. Zona de manejo. Eu acho que vai ser um sucesso. Aquele negócio que tu tinha falado antes da Valora, é o nome? Isso, ela já não é por zona de manejo? Teoricamente não é a zona de manejo que eles fazem? Isso, é uma zona de manejo. Era isso que eu tava tentando lembrar o nome antes. Zona de manejo. Então o Valora já é baseado, pega informação de NDVI, mapa de colheita, e que na verdade é o mesmo banco de dados que vai usar para fazer uma zona de manejo de fertilidade. Porque quando a gente faz o grid, a gente acaba cortando a zona de manejo. Então, às vezes, dentro do mesmo grid, você tem uma zona de alta e uma zona de baixa. A amostra faz uma média. Sim. Você não sabe qual que é o teu problema. Às vezes dá certo, às vezes não dá. E como é que você segmenta a zona de manejo? Como é que você vai fazer essa... Porque tu pega um talhão inteiro, tu vai criar zonas dentro do talhão. Isso, baseado em foto de NDVI e mapa de colheita. Histórico, né? Você pega coisa... Você pode... Eu tenho histórico de mapa de NDVI da fazenda dos 20 anos que é lavoura lá. Tá, mas por exemplo assim, dos mapas NDVI, eu usei já em acompanhamento de lavoura, usava bastante mapa NDVI, mas tu ia
olhava o mapa, dependendo de onde é que tinha uma mancha no mapa, às vezes tu ia lá para verificar qual que era o problema. Às vezes é uma reboleira que não cresceu direito, porque pode ser problema nematóide, pode às vezes ser mancha de pedra, pode ser encharcou ali e não nasceu direito. Sim. Ou seja, tem vários fatores que poderiam estar influenciando. Mas geralmente levantava esse dado e é aquilo ali. Em alguns casos consegue tomar uma decisão mais concreta, em outros não. Mas ao passar do tempo, a lavoura vai uniformizando e toda lavoura tem algumas variações de produtividade, de fertilidade, e só que são coisas pequenas. E aí, a partir daí, qual que é o impacto ainda do NDVI? É o seguinte, naturalmente o solo é diferente. Sim. Né? Você não tem um solo uniforme dentro da tua propriedade. Então é entender o seguinte, ali no fundo do talhão, pra gente exemplificar. Meu fundo do talhão é mais produtivo do que a cabeceira. Beleza. Então vamos fazer análise só do fundo e vamos fazer análise só da cabeceira. E vamos isolar as outras coisas. Então você isola material, você isola a data de plantio, você isola a densidade, você isola a chuva. Você tem que ter informação. Sim. Você tem que estar lá vivendo a tua lavoura. E vamos entender o que está acontecendo ali. Vamos fazer química? Fez química. Ah, não é química. Então, química não é. É densidade de solo? Vamos fazer mapa de densidade de solo. Às vezes é densidade de solo. Ah, não é densidade de solo. Ah, então é biológico. Vamos. Que hoje nós temos muita ferramenta, Eduardo. Você tem que entender o seguinte... Mas operacionalmente isso deve ser parece complexo operacionalmente para ir segmentando dessa forma. Mas hoje as máquinas têm a capacidade de fazer metro por metro dentro da propriedade. Eu consigo dividir a minha propriedade, um talhão lá, a cada metro e fazer uma correção específica, ou uma densidade de semente, ou uma densidade de adubo. As máquinas hoje entregam essa tecnologia. A colhedeira gera dados de colheita de... um dado a cada 1 segundo. É um absurdo que gera. Mas hoje vocês lá conseguem usar todos esses dados? Porque um grande ponto da tecnologia hoje em dia é essa. Tu levanta muito dado e consegue cruzar ou realmente utilizar. Vocês conseguem aproveitar tudo isso? Nós estamos caminhando para usar tudo isso. É o seguinte. Eu toco 1.000 hectares. 1.000 hectares. Eu tenho um equipamento de plantio. Entendeu? Pegou um equipamento grande para já ir tentando jogar tudo, ficar mais fácil da interpretação de dados, de informação. Porque não adianta eu ter informação e não conseguir pôr ela em prática. Mas daí tem que ser tudo meio... tudo mesma marca ou é marcas diferentes? Não. Essa é uma briga que nós estamos com as fabricantes de máquina. Que é uma conseguir interpretar o dados que a outra está gerando. Eu tenho plantio, é Stara. Então, a minha parte de correção de solo e plantio de inverno e verão é Stara. E minha parte de trator, e colhedor e pulverizador é John Deere. Então, eu acabo, às vezes, tendo dado de um, de outro. Tem parceiros na região que conseguem fazer uns jumper. Então, hoje eu consigo fazer a minha máquina da Stara, passar os dados para o meu trator John Deere. Uma empresa aqui da região fez isso para mim. Tá. Mas daí, por exemplo, assim, ó, tu gera esses arquivos e onde é que tu cruza essas informações? Como é que é operacionalmente isso? Na prática, como é que funciona? É assim, eu não faço isso. Eu gero as informações e tenho dela dentro de 2 plataformas específicas, que é o FieldView e o Operation Center. Se eu não me engano, o pessoal chama, não é interpolação de dados que eles falam que é da propriedade? Aí o que acontece? Tem uma empresa que eu contratei, essa empresa pega essas informações dentro dessas 2 plataformas e daí gera para mim os dados. Por exemplo, o Valora. Quem gera os dados é a própria plataforma FieldView. Então o dado já está lá dentro. Né? Mas tu tem que dar os inputs de dado para dentro do FieldView. Tu tira da máquina e joga no FieldView? Não, é automático. É tudo automático hoje. A máquina vai produzindo a informação e já vai armazenando e jogando para a nuvem. Hoje eu tenho acesso à minha lavoura em tempo real, Eduardo. Você lembra daquele dia que eu mostrei a máquina trabalhando? Lembro, do Operation Center lá. Do Operation Center. O FieldView é a mesma coisa. O FieldView tem um delay um pouco maior. O Operation Center, por já estar conectado e as máquinas serem John Deere, é em tempo real. Mas, por exemplo, qual que é a semelhança entre funções entre o Operation Center e o FieldView e quais são as diferenças entre um e outro? A semelhança é o seguinte, eles são bem semelhantes na parte de geração de dados. Geram dados parecidos. Sim, praticamente idênticos. O que acontece?
A plataforma Operation Center, eu consigo ver mais dados da parte operacional da máquina. Então eu tenho, por exemplo, dados de algum problema no trator, algum alerta de segurança do trator, essas coisas assim. E o Field View fica mais com os dados mais agronômicos, não se aprofunda tanto, né, em dados de métricas de equipamento propriamente dito. E o Operation Center eu já consigo ter mais dados da máquina propriamente dito. Às vezes eu fico sabendo do problema da máquina primeiro que o operador. Que a máquina gera um alerta para mim e o operador ainda não consegue identificar o problema. Mas isso é um alerta que vem, tipo, é o aplicativo que dá o alerta? Vem no aplicativo um alerta e dá um problema. Isso. Que tipo de problemas, tipo, ele alerta que tem? Hoje são muitas coisas, mas Algum recente, assim, que aconteceu? Aconteceu na fazenda uma perca de pressão de óleo hidráulico no pulverizador. Eu recebi o alerta que ele estava perdendo pressão de óleo hidráulico e dali 5 minutos o operador me ligou. Falou, Thiago, o trator parou. Eu falei, olha, ele mandou um alerta aqui para mim de pressão hidráulica e gerou um código. Nós ligamos para a concessionária e falamos, gerou esse código. Esse código pode ser isso, isso e isso. Foi lá, baseado no código, o rapaz achou a mangueira estourada. Caramba. Já tinha feito um link com a concessionária já tinha separado a mangueira. Já tava sabendo. Às vezes acontece, você tá envolvido com um monte de coisa, Eduardo. Então veio a notificação. Eu não dei bola pra notificação. Ali um pouco toca meu celular. É um centro de comando da John Deere me ligando. Tua máquina tá dando um alerta. Assim, assado, de superaquecimento. De óleo, de superaquecimento, de arrefecimento, ou de dano de perca de grão, e o operador não tá fazendo nada. Caramba. Hoje as máquinas, essa colhedora que nós vamos soltar ela agora, ela já tem configurações autônomas. Então ela consegue, por exemplo, dessa de jogar fora. Ela não vai me avisar que tá jogando fora. Ela vai assumir o controle e vai regular a máquina para não jogar fora. A não ser que é uma condição muito... a única coisa que você segue fazendo é uma calibração do sistema. O resto ela já mais ou menos vai se regulando sozinha. Hoje, essa máquina é interessante. Essa máquina, Eduardo, 4 dias antes da colheita eu tenho que informar quais talhões eu vou operar ela. Ela faz download dos mapas de NDVI da lavoura e ela já chama tecnologia preditiva. Ela já sabe onde que ela vai encontrar dentro do talhão maior ou menor dificuldade de trilha. Baseado em mapa de NDVI que ela fez o download. A dificuldade de trilha vai ser maior produtividade ou não necessariamente? Pode ser, mas pode ser mato, por exemplo. Entendi. Pode ser que você tenha uma área lá que tem bastante buva. Ou como é que o NDVI vai conseguir separar o que é produtividade? Por causa que daí a cor da lavoura, quando tá na hora de colher, já tá uniforme. Tá e certo. Ela tem câmeras com inteligência artificial. Então ela vai saber se ali, onde ela identificou que tinha uma densidade maior, é soja ou é uma planta daninha. Por diferença de altura, essas coisas, sabe? Sim. Você vê. E é inteligência artificial auxiliando o homem do campo. Comentou antes do Seed Spray, né? Seed que vocês começaram a utilizar agora ele lá. Não, nós testamos a nível de protótipo para John Deere. Hoje vai ser, esse ano ainda não. A partir do ano que vem vai ter o equipamento comercial. Nós testamos o ano passado, nós testamos a safra 24 e 25. E ele vai estar disponível para mim na safra 27 e 28. Nós testamos protótipo. Legal. E que resultado que vocês tiveram lá com ele? Nós tivemos em 10 mil hectares, nós tivemos 68% de economia de herbicida. É bastante coisa. É um absurdo, Eduardo. Pega a planta com 4 plantas daninhas, com menos de 10 milímetros, pega a planta daninha. Nos testes, a gente colocava um líquido azul. 10 milímetros, tu diz o tamanho da planta daninha. Daí é muito específico. Não, é um absurdo. Nós colocamos nos testes, eu rodei 2 safras, mas antes de soltar, então a gente colocava um líquido azul dentro do pulverizador e ia para a lavoura. E a gente, antes de soltar o pulverizador, soltava lá eu e mais os 8 meninos com uma bandeirinha, achando as plantas daninhas, para ver se ia acertar. E às vezes ele pintava num lugar que a gente não tinha identificado. Você ia lá, ele tinha visto a planta daninha que nós não tinha visto. Caramba. É muito... Uma coisa que seria mais legal ainda, não sei se faz isso, mas seria identificar ainda qual é a planta daninha que tem lá, né? Que ele identifica por exclusão, né? Então, qual que é a tua cultura? É soja. Então, tudo que não é soja é planta daninha. Mas não duvido. Isso provavelmente já deve estar se aproximando. E agora, né, nós conversamos, e é o pulverizador com 2 tanques.
Sim. Então, por exemplo, você vai fazer uma área total de fungicida e você coloca no segundo tanque... O de vocês já tem esses 2 tanques? Não. Mas isso vai vir, porque ele... nos Precision Upgrades lá que eles fazem, se eu não me engano, eles conseguem fazer até isso. Coloca o tanque a mais ou é um equipamento... É um outro equipamento mesmo? Ó, eu não sei como é que tá essa questão do segundo tanque hoje no pulverizador. Mas até quando a gente teve acesso a essa tecnologia, não tinha isso disponível ainda. Por vários motivos. Um era por legislação, né? Mas eu não sei como é que tá hoje. Mas eu acho que fora do país a gente sabe que tem. Mas, por exemplo, assim, eu vou fazer essa aplicação de herbicida. Como é que funciona para mim saber qual é Porque eu preparo uma cauda, qual que era o meu ponto de vista sobre isso? Era assim, preparei uma cauda vou fazer aplicação localizada. Já tinha algumas tecnologias similares no mercado que faziam isso, mas qual que era o ponto? Vou fazer a aplicação e a cauda que sobra? Ou como é que eu faço para dimensionar o tamanho de cauda que eu vou preparar para aquela aplicação? Por exemplo, então um lote de 200 hectares, vai 5 tanques. Você vai fazendo 1, 2 tanques, você já faz uma média de quanto está economizando. Entendi. Né? Então a gente fazia isso. Vai 5 tanques? Vai 5 tanques. Você fez o primeiro tanque. Tá dando 68% de rendimento. Né? De economia. Então, já faz uma conta. Então, em vez de 5 tanques, já vai 2 tanques, pouquinho. Tem de se repetir, digamos assim, a área, no caso, o problema. Mas fazia um tanque e soltava. E daí ia monitorando para ver o que estava acontecendo. Sim. Mas é impressionante, impressionante. E hoje vocês têm algum problema de planta daninha na propriedade ainda? Não. Tudo mais ou menos controlado também. Sim. E questão de doença hoje, além do nematóide, doença meio praga também, né? Mas problema de ferrugem, controle de doença, hoje é um problema? Como é que tá isso para vocês? Eduardo, a gente leva muito a sério essa questão fitossanitária da lavoura. Muito a sério. Então... A gente, quando faz lá o planejamento para safra nova, então a gente vai em cima das principais empresas que tem, né? Nós somos cooperados da Coamo, Sim. Nossos insumos é 100% Coamo. Então a gente já tem um embasamento que o produto que a gente escolher vai ser um produto de qualidade. Baseado naquilo que a gente já conhece, nós vamos atrás do que tem de novo. Beleza. A gente monta um portfólio e é o seguinte, a empresa recomenda... Esse determinado fungicida quando? Recomenda no R1 tal, ou numa condição com residual até de 14 dias. Então, nessa dose, nessa condição, ele vai aguentar 14 dias? 14 dias. Então, a gente determina que não vai passar de 14 dias, os intervalos. Então, a gente respeita muito isso. A gente respeita a dose, a gente é muito criterioso. Horário de aplicação, vazão, tamanho de gota, condições climáticas. E período de intervalo. E vazão que vocês usam lá? Eu gosto de trabalhar com 100. 100 litros? Mas eu trabalho de 80 a 120. Tá, mas volume, uma média seria... É um volume bom, porque antes, quando eu tava falando do teu irmão, tu comentou que ele gostava de vazões mais altas. Meu irmão trabalhava com 200 litros por hectare. 200 litros por hectare? Caramba. Porque o que acontece hoje? Pra mim... Alta vazão, geralmente... Alta vazão dá pra se dizer assim... Vazão normal, que o pessoal geralmente trabalha é 100 litros, 80 litros. Em alguns casos mais específicos, o pessoal chegava a trabalhar com 150, 120. E aí os baixa vazão que aparecia era 30, era... Sei lá... 15 litros com pulverizador. Eu nunca gostei muito dessa ideia por causa da tecnologia do pulverizador em relação a baixa vazão. E até por causa que hoje em dia faltava, sempre se faltou muito em boa parte das propriedades, era isso aí, desde a parte de bico, escolha de bico, manutenção do pulverizador. Então às vezes o pulverizador não estava na melhor condição e fazendo baixa vazão. Sim. A condição de aplicação não era melhor e estava fazendo baixa vazão. Então tem vários fatores como esse. Mas hoje vocês fazendo todos esses manejos que vocês fazem, como a tecnologia ainda ajuda isso para vocês? Porque tem ferramenta hoje que ajuda a prever até mesmo a ferrugem, né, que está dando na lavoura. Sim. Vocês usam essas tecnologias de alguma maneira já para ajudar na parte do manejo em si, de posicionamento de molécula e tudo mais? Sim. A gente está sempre na lavoura e sempre de olho nisso aí. Então a gente fica de olho nos coletores de esporo, que é essa tecnologia que você citou, que já sabe se está entrando, se não está entrando, e está toda semana na lavoura. E é o seguinte... A gente não toma decisão isolada. Eu não tomo uma decisão sozinho dentro da Agropecuária Tramuja.
Eu sempre tenho assessoria de um agrônomo da Coamo de confiança. O nosso é o Roberto Bueno. Tem quase 40 anos de formado. É um cara que tem um conhecimento espetacular. E com a parte de chefia da fazenda, que também é especialista, também é agrônomo. Então nós vamos rodar a lavoura. Ó, Eduardo, daqui 3 dias vence uma aplicação na soja. Vence a 3ª aplicação, vamos ter que fazer a 4ª. Vamos rodar? Vamos rodar. Roda eu, Bueno e o Cláudio. Cláudio é o dono da fazenda, que também gera agrônomo. Ali a gente avalia tudo. Estágio da planta, condições climáticas que antecederam esse dia, que irão anteceder, porque a gente tem previsão. Sim. Coletor de esporo, tem ferrugem, não tem ferrugem? E daí a gente determina, dentro daquilo que a gente já planejou, que quando a gente faz um planejamento, a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas não tem uma, né, dentro daquele planejamento, qual que é o melhor fungicida para essa condição? É esse, tal. Se aconteceu que a gente não comprou, troca. Ah, dá para trocar? Troca. Não, compra. Mas é avaliado, cada passo da fazenda é determinado e avaliado. Eu costumo falar que é o seguinte, dentro da propriedade a gente não tem nada engessado. Nada. Tudo é analisado e executado posteriormente, da melhor forma possível. Então eu tenho uma equipe treinada, é extremamente importante falar dessa parte que nós estamos conversando de fazenda. Sim. Minha equipe é extremamente treinada, capacitada e tem condição de executar os trabalhos. Então eu tenho máquina boa, máquina revisada, máquina calibrada, máquina que tem condição de fazer o serviço na hora que precisa ser feito. E eu acho que o sucesso é isso aí, não inventa nada. Só faz exatamente aquilo que precisa ser feito, bem feito. É aquela máxima, né? A gente falava uma vez assim que é fazer o básico bem feito, porém o básico bem feito ele é bem complexo em alguns aspectos, né? Se tu for ver para fazer o básico, tu tem vários cuidados que tu tem que ter, que acaba se tornando uma operação complexa no final do dia da mesma forma. E com qual frequência hoje vocês vão para a lavoura, acompanhar a lavoura? Toda semana eu tô na lavoura? Eu tô na fazenda integral, eu e o pai. Então a gente tá na fazenda integral, às vezes eu olho lavoura todo dia, às vezes eu olho lavoura dia sim, dia não. E vocês alimentam essas informações em algum lugar? Por exemplo, tem alguma plataforma para dizer agora tá em X estádio, ou as aplicações FieldView organiza as aplicações? Na verdade eu não tenho um diário, né? Inclusive eu precisava adotar isso aí. É uma falha que a gente precisa acostumar a anotar, sim, né? Mas eu anoto as receitas e as aplicações, e daí dentro das aplicações, quando eu informo lá o que eu vou fazer, tal, por exemplo, vou usar tal produto com tal dose. Isso aí eu tenho os dados da aplicação. E eu informo o estágio que está a planta. Mas tu joga isso para uma plataforma ou hoje tu faz manual ainda? Não, eu jogo tudo na plataforma. Joga na plataforma, mas dá um tempo também para fazer isso aí? Ou é fácil de fazer? Não, depois que você acostuma é fácil, mas né, gera um tempo. Você precisa... Tudo dá muito trabalho, né? Porque o que acontece, dependendo do número de talhões que tu tem, às vezes vai mudando o manejo, os produtos que tu coloca. Sim, não. E aí isso vai voltando bastante coisa pra te estar coletando informação. Cada talhão a gente faz um tratamento específico. Não tem nada isso aqui é geral. Não. É cada talhão, cada material. Se dentro do talhão tiver 2 materiais, os manejos são diferentes, se for necessário. Se tiver data de plantio diferente, às vezes, Eduardo, faz um manejo específico. Vocês chegam a fazer aquela parte de mudar a população de planta de acordo com a fertilidade do solo, aumentar adubo com base nos mapas também? O Valora é exatamente isso. Nós temos hoje toda a parte de milho da fazenda, tanto verão quanto safrinha, que a gente produz verão e safrinha. Tem a tecnologia, a gente usa o Valora, e é taxa variável, baseado nessas zonas que nós comentamos, de semente, adubo e nitrogênio. Caramba. Tudo em taxa variável. Então, e agora nós vamos testar, baseado em NDVI, as dessecações pré-colheita baseado em NDVI. Fazer a dessecação baseada em NDVI. Onde tem mais massa, precisa mais dessecante. Onde tem menos massa, por exemplo, você tem uma reboleira de nematóide. Sim. Aquele soja já secou 15 dias antes do que o outro. Daí o pessoal às vezes trabalhava até com taxa variável de biológico, às vezes em alguns casos, de colocar mais nematicida, por exemplo, onde é que tinha mancha. Pode então ser, tu vai trabalhando com essas variações, né? Hoje as máquinas estão, pelo menos
Dentro da minha realidade lá, eu consigo trabalhar tranquilamente com isso aí. E uma coisa que eu acho interessante é que vocês administram, digamos assim, a fazenda e o proprietário, como ele é aberto a tecnologias, né? A aceitar tudo isso que vocês propõem para eles. Eduardo, nós temos uma particularidade muito grande lá. Que o seu Sidney, que é o dono da fazenda, ele é de a especialidade dele é farmácia. Ele é farmacêutico. Ah, é? É. Então, ele é um produtor novo. Ele tem 25 anos de produtor rural. Então, o que ele foi? Ele foi muito inteligente. Muito inteligente. Por isso eu acho que nós estamos onde a gente está. Por causa dele. Quando ele obteve a fazenda, é uma fazenda de herança e tal, né? Da parte da Dona Maria Aparecida. Quando ele pegou a fazenda, ele falou, bom, eu não sou fazendeiro. Eu não sou produtor. Eu vou procurar quem é produtor, né? Onde que tá para me ajudar. E foi o case de sucesso dele. Né? Inclusive eu comentei isso aí recente lá com o pessoal. Deu sorte de deixar vocês, né? Ele foi primeiro na Coamo, a Coamo sugeriu o Roberto Bueno. Por causa da região. Sim. Ó, nessa região, seu Sidney, quem atende é o Roberto Bueno. O Roberto Bueno, o primeiro produtor que ele atendeu quando ele se formou e veio para a região de Camorão foi meu pai na fazenda Rio São João, em 89. E eu sou de 87. Então às vezes eu falo, Bueno, se eu tiver algum problema grave de agrônomo, a culpa é tua, que a minha referência de agrônomo foi você. Porque ele atende a minha família, né? Então o Bueno falou, seu Sidney, o senhor tem gerente na fazenda? Ele falou, não tem nada, eu só tenho a fazenda. Ele falou, não, então nós precisamos primeiro de um gerente. E eu sei de um. Meu pai fazia 1 ano que tinha entregado a fazenda pro meu irmão. Sim. Aí o Bueno, eu lembro, eu tava com meu pai, Eduardo, no dia. Foi um sábado de manhã. O Bueno ligou pro meu pai e falou, Celso, você tá trabalhando? Meu pai tinha comprado um caminhão, Eduardo. Não quero mais tocar fazenda, vou comprar um caminhão pra fazer safra. Você vê, né? Vou tirar, enquanto descanso, carrega a pedra. Ele falou, Bueno, eu comprei o caminhão, tô fazendo frete. Ele falou, não, surgiu uma fazenda aí, o cara precisa de um administrador. Ele falou, não, Bueno, eu tô velho. 55 anos, né? 55 anos, tô velho, Bueno. Não. Vamos ver a fazenda? E o pai foi. Eu não fui. Nesse dia eu não fui, mas a primeira visita da fazenda foi uma reunião que o Bueno fez com meu pai e com o seu Sidney. E conversaram e se acertaram. Daí pra frente, nós fomos montando a equipe. O Cláudio se formou, se eu não me engano, que é o filho do seu Sidney, lá na Federal, em agronomia, em 2003. E daí veio, né, trazer Ele trabalha junto com vocês. Ele trabalha junto com nós também. E não é difícil quando tem mais pessoas da família, assim, porque querendo ou não, dá pra se dizer que é uma empresa familiar. Sim. E vocês estão administrando. É um desafio geral que se tem muitas vezes. E vocês conseguem conviver bem. Nem sempre, tipo, hoje é mais fácil, mas nem sempre foi assim. Sim. No começo foi mais difícil, até cada um achar o seu lugar. Seu Sidney tem uma outra propriedade em Braganey. Lá tem gado e lavoura. Isso é aqui no Paraná também? Perto de Cascavel, região de Cascavel. E então, nós fomos aprendendo a conviver um com o outro, saber até onde chega, né? Sim. Então, até onde vai o direito de um e começa o de outro, o limite, ou, né? Sim. Eu também era um moleque, então eu tava lá, mas tava de peão de fazenda, né? E nós fomos aprendendo. Um lidando com o outro, demos bastante cabeçada, né? Demos bastante cabeçada. Porque, querendo ou não, uma função que vai muito de opinião também, né? Por exemplo, se vai juntar 3, 4 agrônomos, cada um vai falar uma coisa sobre um assunto diferente, né? Então, é complexo tu conviver com várias opiniões diferentes, muitas vezes. Eu acho que quando nós aprendemos mesmo a lidar um com o outro, saber exatamente a função de cada um dentro da propriedade, foi onde a gente decolou. Né? Legal. Nós decolamos. E é bom você ter gente junto com você. Você divide a responsabilidade. Sim, com Eduardo, certeza. Se você saber qual que é o seu lugar, onde é o lugar do outro, o que cada um compete, a responsabilidade, a informação, e você conseguir dividir isso, cara, é o melhor dos mundos. Ainda mais para nossa atividade. Que a lavoura tá no tempo. Então, como é que eu vou falar? Não, vamos fazer assim que assim vai dar certo. Só que também tem o fato da lavoura que, por exemplo, assim, tu tá numa empresa tradicional, eu crio um produto, ou tenho uma ideia, ou um processo,
eu testo rápido, vejo se funciona ou não e é descartado imediatamente. Ou seja, é mais rápido de testar coisa. Sim. No agro, não, né? No agro, tu tem que esperar uma safra para ver se aquilo ali que tu sugeriu deu resposta ou não. Ou, quem sabe, a resposta vai ser daqui 3 anos que vai dar. Então, o processo é muito mais lento da consequência das decisões que são tomadas. E aí tem um ponto sobre a adoção de tecnologia, porque exige um investimento alto. E aí, como é que foi sempre essa recepção? Qual que era o papel de vocês nisso, assim? Pô, essa tecnologia, esse equipamento novo agora é melhor... Talvez seja importante trocar o equipamento, fazer o investimento. Como é que foi para receber essas informações e vocês transmitir isso? Eduardo, muito interessante. Então, eu estava lidando, né, com o dono da fazenda farmacêutica. Sim. Né? Então, como é que eu faço para provar ou para demonstrar alguma coisa para essa pessoa, né, que não está no ramo, que não vive a fazenda, que não sente a dor? Eu preciso provar. De que forma? Número, dinheiro, né? Sim. Dinheiro é uma língua universal. Todo mundo tem dinheiro. Então, a gente começou a fazer conta. Então, eu quero trocar. Nós começamos e quando eu falo que nós começamos em 2009 a adoção de tecnologia, foi no pulverizador. Nós tinha 4 pulverizadores de arrasto. Então, 4 trator, 4 Columbia, 4 operador. Um transtorno para passar veneno na fazenda. Era uma loucura. Aí, primeiro equipamento, pulverizador autopropelito. Conta. Fui ver case, fui ver Jacto, fui ver John Deere. Quero números. O que tem? O que a empresa fala? Não, faz tanto por hectare, amassa tanto, tal. O que o teu faz? O meu faz isso, tal, o meu tem um rendimento, o meu tem uma altura diferente, o meu tem um peso. Aquela coisa, igual quando a gente compra um carro, qualquer coisa. Só que ali é muito mais... O carro pode ir um pouco mais por sentimento. Ali é uma coisa completamente... Teoricamente, ali teria... Tem um produtor que a gente sabe que vai tomar uma decisão mais gosto mais da marca, ou esse seria um fator. No caso de vocês, talvez teria que ser mais técnico, mais conta, no sentido de provar que aquilo seria a melhor escolha. Então, aí, baseado em números, aí a gente ia para as empresas, né? Então, como é que você faz? Assim, eu tenho usado... Financia, não financia, se for à vista. Então eu chegava pro Sidney e falava, Sidney, é isso aqui, ó. É esse o equipamento que eu preciso. É esse 4730 importado dos Estados Unidos, custa tantos $1.000. A compra é em dólar, o pessoal pega os tratores, as colunas... Vocês pegavam... Tu chegou uma época que importava ainda os equipamentos. Esse equipamento... Nós temos 2 equipamentos importados. Nós importamos o primeiro pulverizador em 2009, veio importado, nós compramos em dólar. E esse último trator que nós compramos... que ele veio ano passado, é importado também, John Deere. Caramba. Mas e qual que é a diferença desse trator? Esse é um trator, é um 8410, é um trator 8R410, é um trator que tem uma tecnologia chamada EVT. O motor a diesel toca uma transmissão elétrica que toca o trator. Então é meio que um trator híbrido. A empresa não fala isso, né? Sim. Mas ele é um trator que ele tem uma transmissão elétrica tocado por um motor a diesel que é mais eficiente. Então eu tenho um torque mais linear, ele patina menos. E eu tenho os dados. Inclusive agora eu vou trazer para a realidade. Essa última troca de plantadeira. E é assim, mostra número. Eu queria trocar as plantadeiras. Pegar uma plantadeira mais moderna, com taxa variável. E para sair de 2 kits de plantio para 1 kit de plantio. Para eu conseguir ter uma eficiência maior, gerar dados mais reais, porque daí é um só, e ter um operador. Porque existe uma coisa na fazenda que quando você vai diminuindo o operador, número de máquinas você vai aumentando, vai ficando mais eficiente a operação. Não sei te explicar como, mas acontece isso. Então eu queria sair de 2 kits de tandem, que era difícil de transportar na fazenda, para uma plantadeira autotransportável, com desligamento linha a linha, porque eu já tinha dados, né? Que quanto ia trazer de economia. Só que não dava para trocar, na época, trator e plantadeira de uma vez. Era muito caro o kit. Aí eu falei pro Susney, compra só a plantadeira, Susney. E fica com o trator. E deixa eu fazer uma safra. Eu vou provar pro senhor. Mas o trator também não... A plantadeira não podia ser muito maior também por causa da potência do trator. Em alguns casos tem isso também. Aí entra também um pouco de... Eu puxei a responsabilidade para mim. Eu sentei com a minha equipe operacional, falei, se a gente precisar rodar 24 horas, dentro de uma condição que possa rodar 24 horas, vocês topam em fazer a gente dividir a equipe, em vez de 2 trator,
ter um trator e daí uma equipe trabalha de dia, uma equipe trabalha à noite? A gente topa. Então vamos fazer assim. Seu Sinei, ó, a gente precisava de uma plantadeira 24 linhas. Pra substituir as 36 que eu tinha antes, uma 24. Só que eu não tenho trator pra puxar 24, mas eu tenho trator pra puxar uma 20. Compro uma 20 e eu vou me esforçar com a minha equipe e eu vou dar conta de plantar dentro do prazo. Pra nós testar. É desafiador, daí. Desafiador. É o que eu falo que eu crio um monstro. É isso aí, né? Que eu acabo criando um monstro. Que ele acreditou em mim e comprou a plantadeira. Aí nós rodamos a safra 23, 24. A safra 24... safra 24, 25 nós rodamos com um trator que eu já tinha de 270 cavalos e uma plantadeira de 20 linhas. Rodamos. Um luxo. Eu consegui dados. Consegui provar que era muito mais eficiente. Só que a plantadeira era pequena. Eu precisava ter uma margem, porque senão eu trabalho muito apertado. Quando virou o ano 25, eu falei, seu Sinei, negócio é o seguinte. Os números estão aqui. Realmente entregou aquilo que a gente queria, mas eu preciso de uma plantadeira maior. Só que eu preciso de um trator. Aí nós fomos atrás. Conseguimos um negócio e compramos um extrator 410 e eu comprei uma plantadeira 24 linhas. Só que, de novo, eu tinha que provar pro Sidney de novo que eu tinha feito uma troca consciente. Mas aí tu pegou mais um trator e mais uma... Não, eu substituí. Ah, foi substituído daí. Substituído. Por um trator e uma semeadeira nova. Uma plantadeira. Aí a gente tinha combinado com o pessoal da Stara que era um planejamento, que a gente ia pegar a 20 para testar e se aprovasse a gente pegava uma 24. Que eles já ficavam cientes que ia ter uma 20 seminova para vender. E deu tudo certo. A gente trabalha com pessoas muito boas. E deu certo, nós importamos esse trator e compramos uma Stara 24 linha, fizemos um plantio 25 com ela e eu consegui provar para ele, eu fiz os relatórios, porque daí essas máquinas modernas geram muito relatório, Eduardo. Do que você imaginar. De consumo de diesel, de hora trabalhada, de patinagem, de tudo. E eu plantei exatamente esse ano a área que eu plantei o ano passado. Exatamente. Foram gêmeas. Porque eu não consegui rodar, então eu repeti o que aconteceu. Então eu plantei soja na mesma época de setembro, nos mesmos 400 hectares. O ano retrasado, safra 24 com o trator 270 com a plantadeira 20 e esse ano 25 com o trator 410 com a 24. Daí tu tem os dados comparativos de cada ano. Nós ganhamos 25% de eficiência. Ganhamos um monte de coisa. Mas se eu pegar eficiência, que é o que importa, que é o tempo de plantio, eu reduzi de 90 horas plantada para 70 horas plantada. Então, em 400 hectares, eu economizei 20 horas de plantio. Foi 20 horas mais rápido meu plantio. Sim. E eu economizei 500 litros de diesel no período. Assim que acontece. É provando. Legal. É que agora também já tem um tempo também de confiança. São 20... se eu contar 2026, são acho que 24 anos de empresa. É bastante coisa. Eu tenho 39 anos de idade, faz 24 anos que eu trabalho para o Sustém. E tu nunca pensou em ser agricultor, em ter a tua propriedade? Às vezes eu penso. Mas quem sabe um dia. Eu não descartei essa possibilidade. Mas eu gosto tanto de fazer o que eu faço. Eu gosto tanto de estar lá. Que eu falo, nossa, mas se eu tiver uma propriedade, né? Vai ser uma propriedade pequena. Pô, é muito caro ter uma propriedade, né, Eduardo? Não, e cada vez mais caro. Eu vou ser um produtor, eu não vou ter isso aqui. Eu não vou ter uma equipe desse tamanho, eu não vou ter acesso a essas máquinas, sabe? Então eu tenho vontade de ter uma casa na fazenda, entendeu? Hoje tem o fator de, por exemplo, tu quer comprar área, tu tem que desbravar. A mesma coisa do que antigamente o pessoal fez, foi desbravando áreas novas pra poder. Então, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele saiu lá do Rio Grande do Sul e foi pro Pará pra começar a plantar, começou a comprar área lá. Ou seja, tu tem que ir pra um lugar completamente diferente pra poder ter a tua área em si e começar a desenvolver, porque aqui realmente tá uma fortuna. Ou tu faz o que alguns fazem, né? Que é arrendar algumas áreas, pagar caro no arrendamento, e aí tu trabalha com risco muito alto também na operação, né? Eu me sinto um produtor rural. Sim, na verdade, praticamente tu faz praticamente tudo que o produtor rural vai então, às vezes eu falo que a agropecuária Tramuja às vezes eu falo a nossa. Sim. Né? O seu Sidney e o Cláudio são cientes disso, que eu trato a agropecuária Tramuja como a nossa agropecuária Tramuja, a nossa fazenda. Sim. Eu me sinto produtor rural lá. Não, mas
é assim, tu é o produtor rural lá, no sentido de que tá todo mundo junto ali, tomando as decisões, fazendo, e tu tá à frente da operação, querendo ou não, né? Tu e teu pai ajuda ainda, né? Ainda trabalha lá dentro. Então, é um desafio bastante grande, e essa confiança, é legal que há esse relacionamento e essa confiança entre vocês por tanto tempo, e isso é uma coisa bonita de ver. O Cláudio vai pra fazenda sempre. O Cláudio vai pra fazenda, no mínimo aí, cada 15 dias. O seu Sidney já ficou anos sem ir pra fazenda. E às vezes eu ligar e falar assim, Sidney, vem pra fazenda, vem ver o que nós estamos fazendo. Porque é importante pra mim, Sim. Eu quero mostrar. Igual eu quero estar aqui agora falando com você, eu quero chegar pro Sidney e falar assim, tá aqui, ó, sabe aquele dinheiro investido em tinta? Ó, tá aqui as casas da fazenda estão pintadas. Sabe aquele dinheiro investido em aqui as máquinas? Nós fizemos um investimento muito grande em 2023 em adequação ambiental. Nós estamos pleiteando na fazenda um certificado ambiental. Legal. E é extremamente importante que a gente tem os armazéns próprios. E eu quero trabalhar com nicho de mercado. Já trabalho hoje com trigo. Sim. E a certificação ambiental vai dar um up no valor do meu produto. Vou agregar valor. E nós fizemos daí, adequamos a fazenda para essa certificação. Nós fizemos lavadores novos para as máquinas, com equipamentos novos, modernos e, por exemplo, produtos, shampoo, intercápsula, essas coisas. Sim. Produtos biodegradáveis, com máquina que faz a dosagem para não ter excesso, com máquina que faz a filtragem. Caramba. Nós fizemos sistema de abastecimento na fazenda, regulamentado. Então, nós temos hoje um posto de combustível na fazenda, né? Com máquina que marca litro, que libera com senha o abastecimento, tanque com se der algum vazamento, tem um container. Então nós gastamos um monte disso, é tudo muito caro. Sim. Eu falava assim, vem ver, que fica bonito, é gostoso você mostrar, Sim. né? Mas e hoje, como é que tu tira tempo também pra estar se atualizando de tudo isso que tem pra fazer? Porque são várias coisas que tem que estar cuidando ao mesmo tempo e tem que estar toda hora buscando informação do que tá acontecendo no mercado, se atualizando, porque nem... o que eu imagino geralmente, se tu vai comprar uma máquina... Vem um vendedor, te oferece uma máquina, explica a máquina. No caso de vocês, é praticamente ao contrário. Vocês vão atrás no sentido que... Não, a que vocês têm aqui no Brasil, não quero. Quero importar essa máquina aqui. Ou seja, é uma coisa muito mais de correr atrás do que receber as informações, né? Nós, durante esses 20 e poucos anos, então a gente constrói muitas conexões. Sim. Né? E é parceria. Você precisa ter gente boa do teu lado, Eduardo. Sozinho você não, infelizmente ou felizmente, sozinho você não consegue ir muito longe. E quando você tem gente boa do seu lado, a informação chega para você. Que hoje, nesse mundo, quem tem informação tá na frente. Sim. Né? Você concorda comigo? Então hoje nós temos as melhores parcerias possíveis para quem é do agro, que eu acredito. Eu, Thiago Vian, acredito nisso. Então a gente é parceiro da Bayer, a gente é parceiro da John Deere, a gente é parceiro com o AMO. Então, vem! Sim, Vem muita coisa. Vem muita coisa. Você vê, a gente testa protótipo desde 2015 para John Deere. Então, uma máquina que vai ser lançada daqui 4 anos, eu já tenho acesso à máquina. Quando a máquina chega no mercado, eu já testei a máquina, já conheço a máquina. Entendeu? Sim. Mais do que a concessionária, por exemplo. E não é diferente com as empresas de químico. Vai ter um lançamento, esse material vai ser comercial daqui 2 anos. Quer testar? Daqui 2 anos, quando lançar o material, eu já sei se o material presta ou não presta. Sim. Se é um produto, um fungicida, um inseticida. Sim. É isso. É conexão. É você ter parceiro bom do seu lado. Muito bem, muito bem. Thiago, tem mais alguma coisa que tu acha que a gente conversou bastante aqui até, e eu acho que teria assunto para bem mais coisas. Eu tô devendo uma visita lá para vocês, para conhecer. E eu tô curioso para ver tudo isso que tu comentou que vocês fazem lá e da forma com que trabalham. Porque, como eu falei, tem muita coisa que a gente entende teoricamente de tecnologia, de como é feito, mas na prática, sendo executado e utilizando todas as ferramentas, são pouquíssimas pessoas que realmente têm isso e fazem isso, né? E vocês, eu acho que são reconhecidos, inclusive, por usar tanta tecnologia, por estar tão à frente disso, que é um diferencial gigantesco a nível Brasil. Né? O que vocês fazem hoje, eu acho que realmente deva ter poucas propriedades que conseguem executar tudo que vocês executam lá. Então eu tô curioso para conhecer lá.